Executivos Administrar, nosso canal de educação executiva feito para vocês que buscam atualização e, assim como nós, gostam de gestão e gente. O tema do vídeo de hoje é sobre comunicação. Você sabia que postura, gestos, voz, expressões faciais revelam muito sobre nós? Você já teve a impressão que as pessoas não estão ouvindo o que você está dizendo? E sabia que existem maneiras de ser ouvido com o uso de simples observações? Nós vamos discutir sobre esse assunto também. E Zuílio, o que eu posso fazer para que as pessoas me compreendam melhor? Carol, a primeira dica que eu dou é: se a pessoa ou o seu ouvinte não estiver prestando atenção em você, não fale, porque ele não vai entender o que você está falando. Até porque existem pesquisas que mostram que a Universidade da Califórnia, por exemplo, publicou uma pesquisa recente que mostra que 50% da comunicação humana é não verbal. Face a face, é não verbal. Ou seja, o corpo fala, o nosso corpo ele fala. Muitas vezes você está falando uma coisa e o teu corpo está dizendo outra coisa. O olhar, a sobrancelha, tudo está comunicando alguma coisa. Por isso que é interessante essa questão do face a face, do tete a tete, como a gente fala, né? 38% das mensagens são pelo tom da voz. O seu tom de voz diz muito sobre o que você quer transmitir. Se você está calmo, se você está nervoso. Exatamente. Tem até um livro que tem esse tema, O Corpo Fala, exatamente, que mostra exatamente essas questões. 7% são verbais. Olha como é muito pequeno a questão do verbal. Ou seja, existe todo um contexto na comunicação. Ou seja, tudo que nós falamos até agora, o que vocês realmente assimilaram foram 7%. Vocês olharam muito mais pelo modo que nós estamos aqui conversando, pelo jeito que o Zuílio está sorrindo, pela entonação da minha voz e da voz dele, do que realmente o que nós falamos. Exatamente. Então, antes de jogar palavras ao vento, né, antes de perder tempo falando, tem que prestar atenção a essas questões, porque o ouvinte vai acabar negligenciando quase tudo daquilo toda a mensagem que você quis passar, tentou transmitir. Então isso é muito interessante na hora dessa comunicação. Olhar as questões verbais e não verbais, porque existe todo um contexto aí na questão da comunicação. E para se fazer entender, é interessante prestar atenção no contexto como um todo. Utilize uma linguagem que o outro entenda. A gente sabe disso nas diversas profissões que existem. Existem algumas profissões que é complexo para você entender. Você vai falar com um médico, por exemplo. Existem, ultimamente, tentando fazer isso se tornar mais fácil, mais compreensível. As bulas dos medicamentos foram alteradas totalmente, né? Porque existia uma linguagem lá e uma letra muito pequena que só o médico, o farmacêutico poderia compreender. O médico receita alguma coisa para você, quem entende desde a letra dele, então isso é muito complexo. Você vai falar com um advogado, muitas vezes ele fala o juridiquês, né, chamado assim, que fica difícil para o ouvinte entender, né, para quem está querendo conversar, entender aquilo que ele de fato está tentando transmitir. Até algumas palavras nossas da administração, né? Turnover, rotatividade, outplacement, benchmark, né? Se a pessoa não estiver ali vivendo aquele universo, também fica perdido, né? Perdido. Então, tem que se fazer entender. E como eu faço isso? Buscando adequar a minha linguagem a quem está me ouvindo. De acordo com o público. De acordo com o público. Então, há também a questão do desinteresse. Eu quero comunicar algo que o outro não está interessado em ouvir aquilo que eu quero transmitir. Então, aceite que nem sempre as pessoas estão interessadas em ouvir o que você está querendo transmitir. Até numa sala de aula, né? A gente sabe que não é todo aluno que vai comprar o que a gente está vendendo de ideias, né? De conhecimento. E a gente tem que aceitar. Aceitar, exatamente. Então, na sala de aula acontece muito isso. Você tem que buscar uma linguagem, adequar a sua linguagem ao público no qual está ouvindo o que você está transmitindo. E muitas vezes você tem que fazer isso, buscar isso, você tem que buscar metodologias para que esse aluno consiga entender o que você de fato quer transmitir. Se você quer se aprofundar
no assunto, saiba que há 4 tipos de ruídos, né? Tem ainda na comunicação, tem a questão dos ruídos, que é o físico, fisiológico, psicológico e o semântico. Então, esses são tipos de ruídos que atrapalham na hora da comunicação. Então, existem muitos ruídos entre o transmissor e o receptor. E você tem que fazer ajustes para que se faça entender, né, para que esse público ou a pessoa na qual está ouvindo ou no qual você quer transmitir a mensagem, de fato entenda o que você quer transmitir. E assim, é bom quando você também não está entendendo uma coisa, você diga, eu não estou entendendo, você pode me explicar? Não é? Perfeito. Porque às vezes a gente quer fingir que sabe o assunto e perde, né, a oportunidade de estar aprendendo uma coisa nova. Exatamente. Então é muito interessante essa questão. Fazer esses ajustes são fundamentais para que a comunicação possa fluir adequadamente. E eu tenho uma tarefa de casa para vocês. Assine o canal, curta os vídeos, dê sugestões e continue nos assistindo. Ah, e eu esqueci. Você sabe o que é resiliência? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. E para fechar, eu digo aquela nossa frase final. Vem com a gente administrar.